Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos novamente. Esse é o vídeo parte 2, né? Houve um pequeno incidente ali no vídeo parte 1, sobre a análise aqui que nós estamos fazendo sobre a fala do presidente Putin em relação ao presidente Bolsonaro, aí em virtude da reunião dos BRICS em 2020. E nós iniciamos ali a live, desculpe, o vídeo ali. E a parte final ali, mais da metade do vídeo ficou sem áudio, então eu recortei. Toda a parte de introdução eu recomendo muito que você assista de novo lá a introdução, porque eu já soltei esse vídeo lá. É o mesmo título, parte 1, e esse será o parte 2, tá? Esse é o canal Pátria e Defesa, eu sou o Moisés, eu trabalho há mais de 2 décadas no setor da indústria de defesa, né, militar, e também tive a oportunidade aí ao longo aí dos últimos 20 anos de colaborar aí com o Estado brasileiro, diante dos temas aí que envolvem a defesa, né, e a geopolítica do Brasil, inclusive tendo representado o Brasil em algumas searas aí, nacionais e internacionais relativas aos BRICS e nos conselhos de alto nível intergovernamental, né, entre Brasil e Estados Unidos, Brasil-Rússia, Brasil-Suécia e outros afins. Nesse caso específico aqui, estou reunindo um pouquinho da minha experiência aí ao longo de mais de uma década nesses conselhos, né, para compartilhar um pouquinho com você sobre essa visão aí da fala. Para continuar, eu vou repetir o vídeo aqui, é só um minutinho, tá? E é justamente nesse momento, que são 3 segundos, você curte, compartilha com os seus amigos, e se não está inscrito no canal Pátria e Defesa, você se inscreve agora. E se você gosta aqui do projeto ou gostar da ideia, você também procura aqui no link, o primeiro link da descrição, para você vir e ser um apoiador aqui do projeto Pátria e Defesa, tá? Sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo. Né? Eu vou rapidamente aqui, para quem não assistiu o primeiro vídeo, mas recomendo que você assista, né? Rapidamente aqui, só um pouquinho da experiência. Este foi o evento do ano passado, 2019, então houve a reunião presencial, né, onde o Brasil foi o anfitrião aí da reunião dos BRICS. Isso foi em 2019, foi aqui no Brasil, o Brasil era o presidente. Tá? Em 2020, que é a reunião que nós vamos ver agora, o presidente dos BRICS é a Rússia, é uma presidência rotativa, né? E o presidente do país automaticamente é o presidente dos BRICS. Então, no ano de hoje, por isso essa fala é mais importante ainda, visto que o anfitrião dos BRICS é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, né? E demonstrou ali um apreço, não só pelo Brasil, como todos nós já sabemos, mas em especial para a figura de liderança do presidente Bolsonaro. Então eu recomendo que você ouça com atenção o vídeo que eu vou colocar. E antes só de prosseguir, pessoal, no ano passado, para quem não viu, mas eu recomendo que assista o primeiro vídeo, ali a parte 1, eu tive a oportunidade de ser mediador de um dos painéis ali da defesa, a convite ali do meu amigo e presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia, Gilberto Ramos, pessoa com a qual já tive a oportunidade de reunir inúmeras vezes no Brasil e na Rússia, né? E é um grande brasileiro também, aí luta aí pela, vamos dizer, pelo reconhecimento da envergadura do Brasil como potência. E representa aí muito bem esses interesses brasileiros na questão Brasil-Rússia. Aí comigo atrás, aí no painel, está presente praticamente a nata, né, staff da indústria de defesa russa, representada inclusive não só pelas gigantes da indústria de defesa da Rússia. A Rússia é uma potência militar, todos conhecem, e nuclear, e tem uma indústria muito pujante e independente, né, o que é muito difícil nos dias de hoje. Então, aí representados aí também pela Rosoboronexport, que é a indústria, vamos dizer, a agência governamental que cuida das negociações entre as indústrias de defesa russa e o resto do mundo, né? Então fui mediador do painel ali, apenas para ilustrar, assim como a nossa foto oficial, assim como gostaria também de fazer uma referência ao Brigadeiro Romão, que é meu colega ali no Sindicato das Indústrias de Defesa do Brasil, né, Indústrias Nacionais de Defesa do Brasil, e que é o grande responsável, por exemplo, pelas negociações entre o Brasil e a Rússia, que foram bem sucedidas, como, por exemplo, o sistema de defesa antiaérea IGLA-S, que é o principal vetor hoje de defesa de curto alcance das Forças Armadas brasileiras. Ele esteve lá e participou dessas negociações e ajudou a trazer esse equipamento para o Brasil, né? Bem como os helicópteros Mi-35, que são os únicos helicópteros de ataque que o Brasil atualmente detém nas suas Forças Armadas e ali é operado pela Força Aérea Brasileira na defesa da Amazônia, tá? Aqui é uma presença minha lá em Moscou, né, no Conselho de Alto Nível Governamental,
Eu estou bem ali ao fundo, né? Mas é fácil identificar ali no final da imagem. Isso foi em Moscou, acho que 2015 ali, ou 2016. Né? Aqui já no Brasil, no Itamaraty, no Conselho, na nossa versão do Conselho de Alto Nível Brasil-Rússia. Né? E aqui o seu amigo aqui, Moisés, aqui, junto com os colegas de conselho por parte do Brasil e do outro lado ali, os colegas russos. Isso é no Palácio do Itamaraty, ali em Brasília. Para quem não sabe, é o nosso Ministério das Relações Exteriores. Né? Fiz apenas para ilustrar, pessoal, e voltando aqui, e já solto aqui o vídeo novamente do Vladimir Putin. Para quem não assistiu a primeira parte, fiz um pequeno resumo, mas tem lá o vídeo parte 1, recomendo, vou colocar no card aqui no final. Tá? Agora nós vamos passar para a fala do Putin. Eu vou cortar aqui a minha imagem e o meu áudio. Vocês fiquem com a fala e no final eu retorno aqui, aí sim, para nós fazermos essa análise da fala do Putin, o que ela representa, sem nenhum tipo, vamos dizer assim, de euforia desenfreada. Aí sim, do ponto de vista estratégico militar, qual a relevância dessa fala e como eu, na minha opinião, considero extremamente importante e é uma sinalização positiva para o Brasil. Então, vamos segurar aqui e volto após a fala. Só um minutinho. Уважаемый господин президент, нам всем было непросто в этот год работать, но вы еще лично столкнулись с этой инфекцией, очень мужественно прошли через эти испытания. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, прежде всего здоровья. Мы все видели, как вам непросто было, имея в виду и это обстоятельство, но вы действительно проявили самые лучшие мужские качества, волевые, и подошли к решению всех вопросов, прежде всего исходя из интересов своего народа, своей страны, оставив уже на потом решения, связанные с проблемами своего личного здоровья. Это все для нас всех пример не только мужественного отношения к исполнению своего долга, но и к исполнению своих обязанностей в качестве главы государства. Pessoal, nesse momento aqui, primeiro eu queria, vamos dizer assim, pedir desculpas aí pela questão da imagem, que está um pouquinho embaçada, né, distorcida, mas foi o que nós conseguimos colocar aqui. Eu vou dar a minha impressão, não só da fala literal ali do texto traduzido. Eu compreendo um pouquinho a forma com que os russos ali se expressam, até por já ter feito participado, né, de várias negociações aí lá e ter ficado um bom tempo também lá em Moscou por algumas oportunidades. Então eu vou tentar passar aqui para você a minha impressão sobre a postura do presidente Vladimir Putin a proferir aí o que a imprensa considerou como elogios. E na verdade o são, mas a coisa vai um pouquinho mais além, tá? Eu vou inclusive aqui, só para ilustrar enquanto nós estivermos falando, dar um play aqui, e já a gente já discorre sobre isso. Em primeiro lugar, pessoal, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para você que chegou agora, é a primeira vez, por exemplo, que você está aqui no canal Pátria e Defesa e está conhecendo aqui o Moisés, né? Que é esta pessoa que vos fala. Tá? Eu trabalho nesse segmento há mais de 2 décadas e durante os últimos anos assim, eu tenho dedicado bastante, não só à questão da indústria militar de defesa nacional, mas à questão geopolítica, geoestratégica, né? E eu pude aprender algumas lições que eu gostaria de passar para vocês aqui nesse momento. Uma delas, eu acho que é mais importante, é que diferente daquilo que a imprensa tem vendido ao longo aí das últimas décadas, isso não é culpa da população brasileira, e sim, é uma agenda da imprensa nacional vender tudo o que há de ruim no Brasil. E a impressão que o brasileiro tem é que nós somos uma nação menor, um país que não tem muita relevância, e eu, como um representante de várias searas entre o Brasil e outros países, você está vendo aqui agora comigo na Rússia, mas eu podia estar trazendo aqui a minha mesma participação, por exemplo, na relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, do qual também eu tive esse mesmo tipo de oportunidade, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, em alguns eventos em Washington. Tá? Ou também na Suécia, ou em Portugal, né, Japão, enfim. Outros países onde eu também pude aí, vamos dizer, dar essa contribuição pessoal. E eu quero dizer inicialmente para você, antes de falar da fala em si do presidente Putin, que o Brasil é uma potência econômica e militar considerada pela maioria das nações.
É a nossa imprensa que tenta colocar na mente do brasileiro que nós somos pequenos. Eu poderia aqui, vou contar em outras oportunidades, por exemplo, em casos como na Suécia, o quanto nós somos não só bem recebidos, como nós somos desejáveis, inclusive sendo um dos melhores clientes daquele país, por exemplo, no setor da defesa. Com relação, por exemplo, aos Estados Unidos, é o nosso segundo maior parceiro comercial e nós temos uma relação fantástica. É importante que você busque aqui no canal Pátria e Defesa, porque nós temos muitos vídeos sobre isso. Eu vou trazer um pouquinho aqui direto para mim, para a gente conversar aqui olho no olho, né? E a gente poder ficar um pouquinho mais à vontade, mas vai ser rápido, tá? Opa, já equilibrou a imagem aqui. Então, pessoal, o que eu gostaria de dizer para você? O Brasil tem uma envergadura como potência e reconhecimento mundial muito grande. A imprensa cuida aí muito, né, de desfazer essa imagem. Por que eu estou dizendo isso que é importante? Porque quando houve esse elogio, aqui é uma análise, pessoal, de quem está de dentro, não é análise de repórter ou de pessoas curiosas sobre o tema. Eu vivo isso há 2 décadas, então é uma experiência que eu estou compartilhando com vocês, tá? Você chega, por exemplo, aqui no canal Pátria e Defesa e você nota que o meu interesse aqui está aqui atrás. Ó. É o Brasil, você está vendo a bandeira brasileira. Eu sou um patriota nato, eu sou um brasileiro que luta pelo Brasil internamente e também externamente. Né? E a minha visão é bastante diferente, por exemplo, dessa euforia ou desse tratamento raso que a imprensa faz da fala do presidente Putin. E é um tratamento ainda mais profundo no que diz respeito à própria análise que a direita pode fazer sobre o tema. Tá? Pessoal, vamos acordar para uma coisa. Tire as crianças agora da sala e vamos conversar todos como adultos. Esse é um canal feito para adultos, né? E você clicou aqui porque quer adquirir um pouco mais de informação sobre esse tema. Então, vamos lá. Foi uma opção sua estar aqui, então vou tentar explicar com bastante calma. O canal Pátria e Defesa e o brasileiro e o Moisés aqui que está conversando com vocês não deve, né? Eu já ajo dessa maneira, celebrar outros países como seus salvadores ou como parceiros, vamos dizer assim, inalienáveis, né? Nós celebramos as outras nações como parcerias de convergência de interesses. É esse o foco que o Brasil, o Estado brasileiro, deve ter com relação a parceiros internacionais, né? É desejável, por exemplo, como é no caso americano, que além dessa parceria e convergência de interesses e até de cultura, nós tenhamos sim uma amizade ou sejamos muito bem vistos pelo aquele governo, visto que é a maior potência militar e econômica do planeta e o nosso segundo maior parceiro comercial. Então é muito interessante, estamos no mesmo faixa de continente, nós somos uma das componentes da América, eles são os primeiros do continente, nós somos o segundo, tanto economicamente quanto do ponto de vista militar. Então é muito desejável a parceria com os Estados Unidos sempre. Assim como também é importante para eles, é uma via de mão dupla, essa parceria estratégica. O que foi a fala do presidente Putin? O presidente Putin enxergou na fala, hoje nós temos nos Estados Unidos um processo eleitoral ocorrendo que ainda está em trânsito. Eu vou recomendar para você que clique aqui nos cards no final ou nos que estiverem aparecendo aqui em cima neste momento, tá? Que clique para ver a nossa timeline lá, né? A nossa playlist sobre eleições americanas. Deve estar nesse momento aí com mais de 20 vídeos. E se você, eu não sei, eu estou gravando esse vídeo hoje aqui no dia 18 de novembro, mas se você estiver vendo esse vídeo, por exemplo, no futuro, tem todo o processo eleitoral americano, desde o dia da eleição, e todas as apurações envolvendo todas essas contendas que estão ocorrendo no momento lá. Neste momento atual, não existe um presidente eleito americano ou reeleito. Existe uma disputa judicial e nós vamos saber esse resultado oficialmente será certificado no dia 14 de dezembro. Tudo mais é apenas uma projeção que a imprensa está fazendo e tem confundido a cabeça de muita gente. Se você quiser entender isso, clica no card que eu vou colocar aqui em cima sobre o assunto, ou no final desse vídeo eu vou colocar a playlist lá sobre eleições americanas. Você vai entender tudo. Tá? Mas neste momento nós temos um candidato americano, que é um candidato que é o Donald Trump, que é o presidente atual e que durante 4 anos adotou uma postura com relação ao Brasil, uma postura não só de amizade, mas de parceria, inclusive no ramo da defesa, que encontrou ressonância no Brasil e vice-versa. Ok? Por outro lado, nós temos um candidato democrata que proferiu durante o processo eleitoral
que não reconhece a soberania brasileira sobre o seu território e manifestou, inclusive, com certa arrogância, que, em caso de vitória, reuniria outras nações para, vamos dizer assim, capitanear uma missão ao Brasil, né, a partir dessa reunião, para interferir nos nossos assuntos de soberania no que diz respeito ao cuidado que nós temos sobre o nosso território, em particular a Amazônia brasileira, que representa, para quem não sabe, mais da metade do território brasileiro. Então, isso aí também você vai buscar nos nossos vídeos e vai entender. Olhando por esse prisma, você tem um presidente que se eleito, que é o Donald Trump, você tem uma tendência a continuar essa parceria, inclusive muitos acordos muito interessantes ao Brasil foram assinados ao longo dos últimos anos, que devem ser mantidos, né? Ou do outro você tem um candidato democrata, ambos estão projetados ainda, não são certificados como o novo presidente a partir de 2021. Isso, como eu vou repetir, nós só saberemos dia 14 de dezembro de 2020, o resto é mera especulação, a imprensa apenas não está te contando isso, tá? Aliás, começou a falar agora sobre esse tema em letras menores nos seus textos. Mas eu já estou adiantando aqui para você. Tá? E o que vai ocorrer nesse momento é que o Putin observa esse movimento de fragilidade na relação Brasil-Estados Unidos e ele é um cara extremamente astuto. Ele, quando vê uma oportunidade que é positiva para o país dele, ele se interessa e corre para cima dela. Como anfitrião da reunião dos BRICS 2020, ele aproveitou esse momento, aproveitou inclusive, vamos dizer, o alinhamento não globalista do presidente Bolsonaro. Posso dizer para você que o Putin também é um antiglobalismo, né? Assim como o presidente Trump também é. O que é o antiglobalismo? São indivíduos, são líderes mundiais que, ao contrário de estarem ligados a corporações e metacapitalistas, para que o mundo não tenha fronteiras e assim eles possam vamos dizer, sobrepor qualquer tipo de interesse nacional em virtude dos seus interesses financeiros, isso seria um resumo grosseiro do que seria o princípio do globalismo. E aí, basicamente, você tem toda a Europa ali, ou principalmente a maioria dos estados europeus envolvidos nisso. E você tem nações soberanas, como os Estados Unidos, como o Brasil, como a própria Rússia, que têm os seus interesses voltados aos seus interesses nacionais em prioridade. Essa é uma identificação. Tá? Esse é um canal um pouco diferente. Larga aqui, eu vou pedir nesse momento para você largar aquele degrau que você está ali todo dia discutindo esquerda e direita, quem é melhor, quem é malvado e quem é bonzinho. Nas relações internacionais, esse conceito ele não existe muito. Existem interesses e quando esses interesses convergem, nós devemos observar e, se possível, for interessante principalmente para nós como brasileiros, como potência, nos alinharmos. O Brasil não precisa necessariamente de nenhum país. O Brasil precisa ter boas parcerias que, primeiro, reconheçam a nossa soberania, né? Entendam a importância do país para o mundo. Se você aqui, que eu sei que foi doutrinado, não é culpa sua se você ainda não compreendeu isso. A imprensa tem te dito, durante os últimos 40 anos aí, né, através das mensagens que ela passa, que o Brasil é um país menor, que nós temos muita miséria, que nós temos muita, vamos dizer assim, passos a serem dados até que nós tenhamos, vamos dizer, sejamos considerados como uma potência rica. E eu gostaria de desfazer em um minuto isso para você. Pessoal, nós estamos entre as 10 potências mais ricas do mundo. Somos a segunda maior potência militar das Américas e a primeira ou a segunda do hemisfério sul inteiro do planeta em termos militares e econômicos. Nós somos gigantes. Tá? Nós temos ainda desigualdade social, sim, em um nível alto, inclusive. Mas todos os países possuem desigualdade social. Eu, seu amigo aqui, não só por ter participado de várias missões internacionais, mas principalmente por isso, conhece a realidade da maioria desses países, inclusive da Europa e tal, e de todos que a gente está citando aqui. Em todos eles você tem pobreza, você tem favela, você tem violência, em graus diferentes. E eu posso dizer que a condição que o Brasil enfrenta é muito ligada à gestão dos recursos que possui e não à sua capacidade e o seu patrimônio, a sua riqueza em si. Ou seja, algo que pode ser contornado de forma muito fácil no momento que nós nos livrarmos da praga que nos assola aqui, que são políticos com interesses individuais e partidários acima dos interesses da nação. Mas isso tem jeito.
por exemplo, eu consigo consertar no Brasil e trocar políticos. Nós somos uma democracia, a cada 4 anos nós vamos lá, votamos, exercemos esse direito. Tem muita polêmica hoje sobre esse assunto, mas nós ainda temos essa democracia, né? Mas eu, por exemplo, eu não consigo consertar, vamos dizer aqui, o clima e o solo de países, por exemplo, na África, né? Ou mesmo no Oriente Médio. São coisas que não dá para você consertar, né? O Brasil já tem tudo a riqueza que está, por exemplo, no nosso subsolo, o petróleo, os minérios, o minério de ferro. Somos o maior exportador de minério de ferro do planeta. O Oriente inteiro não vai ter navio de guerra, não vai ter armas no Oriente se não for o minério de ferro brasileiro. O mundo depende do nosso minério de ferro, tá? Outra coisa, o Brasil alimenta 25% do planeta na atualidade. Poderia alimentar inclusive mais. O Brasil é um país, na relação de segurança alimentar, e eu vou já explicar por que isso é importante, é um dos mais importantes do mundo. Segurança alimentar, pessoal, é muito simples para você entender. Todo mundo olha, por exemplo, para a China ou para os próprios Estados Unidos, se bem que os Estados Unidos têm bastante segurança alimentar, né? Mas vamos pegar, por exemplo, a China. A China fabrica todo tipo de tecnologia, é um país muito pujante. Acho interessantíssimo que o Brasil tenha e mantenha relações comerciais com a China, sem a questão ideológica, é negócio, tá? Sem interferência. Inclusive, um dia eu explico que essa questão da interferência tem muita fantasia, mas sem interferência. Mas eu posso dizer para vocês que, numa relação de vida real, a China precisa muito mais do Brasil do que o Brasil da China, por exemplo. Porque a China só tem capacidade hoje de produzir de 20% a 25% da sua própria segurança alimentar. O que significa isso? Que em caso de conflitos ou embargos, enfim, no futuro, isso é possível, ninguém lá vai comer iPhone, pessoal. Ninguém lá vai comer tênis. Você entendeu? As pessoas precisam, no estado de coisas de mundo real, e isso se aproxima que esse estado seja perturbado no futuro, você come comida, você bebe água. O resto vem depois. Nesse quesito, o Brasil é um grande, vamos dizer assim, fornecedor internacional de necessidades básicas do ser humano. Então nós somos muito relevantes. Mas a imprensa tem desconstruído isso na tua cabeça. Porém, quando o Brasil, por exemplo, é convidado a qualquer seara internacional, nós somos não só muito bem recebidos, como fazer negócio com o Brasil é muito desejável. Eu não vou poder me aprofundar muito, mas para quem assistiu aqui a fala aí do presidente Putin, os elogios deles vão no seguinte sentido. Primeiro, ele verificou como é a postura, e há uma identificação para quem já visitou Moscou, para quem já visitou a Rússia de uma maneira geral, ou teve oportunidade de passar algum tempo lá, como eu, sabe o quanto a postura, por exemplo, do presidente Bolsonaro é muito próxima de um cidadão, por exemplo, russo médio. Mais ainda das autoridades daquele país. Ah, então ele é um cara, vamos dizer assim, que tem preconceito. Não, pessoal, é um cara que valoriza as coisas naturais. Homem é homem, mulher é mulher. As outras coisas são construções que, vamos dizer assim, são da mente do ser humano. Então, são pessoas que reconhecem o estado de coisas como elas são, como elas se apresentam. E que respeitam, inclusive, o direito das pessoas serem o que elas quiserem. Eu vou dizer para vocês aqui, eu tenho que contar essa experiência para poder ilustrar isso. Estava eu em 2014 em Moscou, conversando com membros do setor da defesa, lá daquele país, da indústria de defesa russa, e havia também um cônsul, autoridades governamentais. E estávamos num hotel, no hall do hotel, e nesse momento apareceu ali eu fiz de propósito, tá, pessoal? Eu quis testar isso, porque você ouve muito aqui no Ocidente que o pessoal lá tem determinado preconceito, por exemplo, com relação à questão da sexualidade. E eu tomei uma aqui que eu nunca vou esquecer e eu gostaria de compartilhar, por exemplo, essa informação com você. Que longe do que as pessoas entendem como preconceito, hoje, e naquele momento, na verdade, eu compreendi que não se tratava de preconceito, e sim uma maneira de visão. Entenda o seguinte, saiu um casal, casal formado por 2 homens, vestidos de forma muito, vamos dizer, quase caricata,
né? Inclusive incoerente, porque estava frio na Rússia e estava saindo de shortinho e tudo mais. Eu aproveitei aquele relance. Eu não sou um cara preconceituoso, já adianto para vocês. Eu acho que todo mundo tem direito de saber. Mas naquele momento, eu vi uma oportunidade de ter um feedback, de ter um feeling de como o russo vê aquilo. Provavelmente eram turistas que estavam ali no hotel, eram jovens. E eu fiz um comentário, eu disse, olha, se eu tivesse essa preferência, eu acredito que a Rússia seria o último lugar que eu visitaria. Essa foi a minha ignorância naquele momento, já reconheço isso, né? Em falar esse assunto naquele momento. A resposta que eu tive da pessoa que era uma autoridade lá foi a seguinte, e entendam que isso é importante. Olha como é a visão deles sobre esses temas, por exemplo. Ele virou e disse assim, você está enganado com relação aos russos. Aqui, nós respeitamos o direito deles serem dessa forma. E respeitamos também o direito de eu não aprovar, por exemplo, isso. Mas ele vive a vida dele, e eu vivo a minha. Mas quando essas pessoas tentam impor para nós uma agenda onde o certo são eles e a minha família está errada, aí ele vai se encontrar com a justiça dos russos. Vocês entenderam isso? O que eles lutam lá é para que não haja uma imposição forçada, uma troca da versão da normalidade do estado de coisas que eles construíram. E isso é um direito deles. Aqui no Brasil, nós somos muito mais livres em relação a isso. Nós, na verdade, passamos muitos anos sem muito se importar com isso. Mas a esquerda, ela sequestra essa pauta, que é uma pauta identitária, ela vê nessas pessoas um grupo que gostaria de ter sua voz, até então eu acho legítimo. O problema realmente é quando essa agenda tenta sobrepor a maioria, porque aí você sai do princípio democrático, quando você tenta impor a vontade de uma minoria à maioria da população. Aí você saiu totalmente dessa questão democrática. Mas essa questão não é o tema aqui em si do vídeo. E sim porque o presidente Vladimir Putin, ao elogiar a postura do Bolsonaro, ele elogia a questão, inclusive ele usa a palavra, você que viu o texto, ele usa a palavra masculinidade e virilidade. Né? Eu entendo como ele está falando ali, por já ter participado de algumas conversas, e você entende que ele está se referindo à questão da liderança. Ou seja, o ato, né? Quando você quer alguém para liderar o teu país, quando você quer alguém para liderar as tuas demandas, você quer alguém de coragem, alguém com virilidade. A conotação sexual está na cabeça da esquerda brasileira. Ele estava se referindo à questão da virilidade. Vocês conseguiram compreender isso? Da intenção, da capacidade de liderança e de se colocar de forma, vamos dizer assim, como uma barreira para os abusos do globalismo. Essa é a mensagem principal da questão do Putin. Ele fala isso com relação a como o próprio Bolsonaro conseguiu lidar com relação à questão da pandemia, com relação à questão de saúde pública, mas também como ele vem conseguindo lidar com essas, vamos dizer, situações colocadas pelo globalismo. Ele mandou, inclusive, quem acompanhou ali, tem um vídeo, eu vou botar no card aqui o vídeo de ontem, que foi sobre os BRICS, né, onde a mensagem do presidente Bolsonaro, clara, é a respeito, né, dos países hipócritas, ali principalmente na Europa, que vem questionar a nossa gestão do clima, aqui, a nossa gestão do meio ambiente brasileiro, da soberania brasileira, e eles por trás, né? Claro que não é o governante, assim como não é o presidente que está vendendo, lá não é o governante que está comprando, mas os grandes, vamos dizer assim, fomentadores do contrabando das nossas riquezas aqui na floresta, são nações europeias. Ele ficou de nominar, eu não vou antecipar aqui, o pessoal já está falando aí, França, Alemanha, é só para citar o caso. Mas são nações, por exemplo, que criticam a postura do Brasil com relação ao clima. A Europa inteira devastou as suas florestas, devastou a sua natureza e hoje vem criticar o Brasil. A gente sabe que eles não estão preocupados com floresta, muito menos com elefante, girafa, né? Até porque isso só é no imaginário dele, porque isso não existe na Amazônia, né? Mas sim com o discurso para poder obter as riquezas que estão aí sim, embaixo do nosso subsolo, bem como poder intervir aqui na nossa região e na nossa população. Enfim, a visão, em resumo, do Vladimir Putin diz respeito, a visão do Vladimir Putin diz respeito a essa capacidade de liderança. E eu ainda vou acrescentar
uma variável que eu não vi ninguém falando a respeito disso. Vladimir Putin e Bolsonaro são os presidentes que têm valores de lealdade com relação aos seus parceiros, e eu tenho certeza que isso impactou, conhecendo a elite ali russa, impactou no como eles pensam sobre a liderança, que uma das componentes invariáveis, inflexíveis da liderança é a lealdade. Ou seja, tanto o presidente Vladimir Putin quanto o presidente Jair Messias Bolsonaro não fizeram como a maioria dos líderes mundiais que precipitadamente e para atender uma agenda de globalismo manifestaram um equivocado parabéns para o candidato Joe Biden, que não passa de um candidato não eleito neste momento, na data de hoje, e sim um candidato que é projetado pela imprensa como vencedor. Se você quiser entender isso, você vai ter que ver os nossos vídeos sobre as eleições americanas para você poder compreender melhor esse assunto. Tá? Então, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui o seguinte. Esse é o canal Pátria e Defesa. Eu fiz uma análise um pouco mais profunda. Aqui eu estou relatando para você a experiência que eu tenho nesse segmento. Eu posso fazer esse tipo de análise sempre com relação aos países dos quais o Brasil tem muita relação e dos quais eu tive a oportunidade de participar aí ao longo das últimas décadas. O meu sentimento aqui é sempre pelo interesse aqui, ó, brasileiro, não tenha dúvida disso. E eu analiso as nações estrangeiras e os seus líderes de acordo com o que interessa para o Brasil e não pelo país propriamente dito. Entenda uma coisa, pessoal, seja nos Estados Unidos, na Rússia ou na China, os governantes são eleitos lá, seja no formato que for, democraticamente, indiretamente, enfim, para fazer a gestão em prol do próprio país. O presidente americano, o atual e o próximo, espero inclusive aqui que continue sendo o mesmo, será eleito para governar para os americanos e prioritariamente os seus interesses são dos cidadãos americanos. Assim como o russo, como o chinês e por aí vai. O brasileiro da mesma forma. Nós precisamos largar esse sentimento aqui de país menor. As nossas autoridades sabem que nós não somos menores. Tá? E nós termos a envergadura proporcional às nossas riquezas e como potência, inclusive militares. Tá? Então eu vou convidar você aqui para assistir os demais vídeos do canal Pátria e Defesa. Espero que vocês tenham compreendido. Já deixo de antemão aqui que eu sou uma pessoa desprovida de qualquer tipo de preconceito, mas os fatos do mundo, eles se apresentam, a realidade se apresenta no dia a dia e não no imaginário das pessoas. Tá? E nós precisamos viver o dia a dia de acordo com isso. E aí, peço para você curtir, compartilhar aqui o canal. Se você não está inscrito no canal Pátria e Defesa, se inscreve agora. O primeiro link da descrição, você vai conhecer todas as redes sociais do Pátria e Defesa. Está lá o nosso Facebook, Instagram, o nosso PátriaBook, que é a rede nacional brasileira, que eu convido a todos os brasileiros de visitar e se inscrever. É gratuito lá, tá, pessoal? Você chega lá, é gratuito. Funciona muito parecido como qualquer rede social. E se você gostou do canal Pátria e Defesa e gostaria de apoiar, também lá tem o link para você virar membro e apoiar aqui esse projeto do Pátria e Defesa para nós estarmos sempre independentes aqui nas nossas opiniões. Aqui nós não temos grupos por trás, corporações, muito menos políticos. É você que é inscrito aqui do canal, que é a parte interessada aqui, nossa, para levar essa informação e esse conhecimento. Tá? Pessoal, esse é o canal Pátria e Defesa, um canal especializado em geopolítica, estratégia, assuntos militares e equipamentos militares. Eu há mais de 2 décadas trabalho com esses temas. Já tive a oportunidade de representar o Brasil, dentro do Brasil e em alguns países no mundo, sobre assuntos relativos à defesa, geopolítica e estratégia. E sempre que eu posso, eu venho aqui compartilhar a minha ideia, aqui os meus sentimentos e pensamentos com vocês. Tá? Tem vídeo e live todo dia aqui no canal Pátria e Defesa. Espero que você se inscreva, curta e compartilhe. Esse é o canal Pátria e Defesa. Eu sou o Moisés e fui.